Agora vamos falar com o nosso enviado especial em Cuba, Iargo. E aí, Iargo, o que você pode falar sobre Cuba? O que vale a pena destacar sobre Cuba são seus dados sociais. Segundo o próprio ex-presidente Fidel Castro, 99% dos partos são atendidos em instituições de saúde. A mortalidade infantil continua caindo e já está abaixo de 6 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. A expectativa de vida ao nascer chega a 37 anos e cada vez mais há pessoas com idade centenária. Realmente não se pode suportar que a esperança de vida em uma ilhota bloqueada economicamente pelos Estados Unidos há mais de 4 décadas seja 1,2 ano maior do que a média dos países industrializados. O principal destino da imigração cubana é os Estados Unidos, até por causa da sua proximidade geográfica. E também pelo poder econômico deles, que graças à propaganda de TV e rádio clandestinas, estimulam a imigração ilegal, para tentar mostrar que Cuba é ruim, mas na verdade ela não é. Além disso, a grande maioria dos cubanos que vão para os Estados Unidos estão lá por razões econômicas. São cubanos que não apoiam o bloqueio e apoiam o regime de Cuba, mas imigravam para crescer pessoalmente e financeiramente. Nós até já estamos sabendo de um acordo assinado entre México e Cuba para conter a imigração. Você pode nos explicar melhor nesse acordo? Sim! Em outubro de 2008, Cuba e México fecharam um acordo para conter o fluxo de cubanos que passam pelo território mexicano para chegar aos Estados Unidos. O acordo entre eles prevê uma aceleração na deportação dos cubanos presos, com as despesas pagas pelo México, além de haver uma maior cooperação entre ambas as marinhas para deter embarcações suspeitas no Caribe. Cerca de 11.500 cubanos entraram nos Estados Unidos pelo México no ano fiscal terminado em setembro de 2007, bem mais do que os 4.800 que entraram pelo Mar da Flórida, segundo o governo estadunidense. Era isso então, Adalto. Valeu, cara. Obrigado pela atenção, Iargo. Voltamos agora com o Diego. Vivem no Brasil cerca de 3.000 cubanos, mas segundo um levantamento da Polícia Federal de 2007, somente 353 deles estão legalmente no Brasil. A Associação Nacional de Cubanos Residentes no Brasil, José Martí, é uma organização apoiada por cubanos que defende a soberania e liberdade do país. Delas só podem ser membros de imigrantes legais. Nessa associação são organizadas reuniões onde são discutidas a situação atual de Cuba e a sua relação com os outros países. Nos últimos anos, a imigração cubana para os Estados Unidos tem aumentado. Um dos principais motivos é a transição de Fidel Castro para Raul Castro na presidência de Cuba. Com a transição, os cubanos achavam que Raul Castro iria liberar a imigração, mas o que aconteceu foi o contrário. Ele manteve as coisas como estavam quando Fidel Castro estava no poder. Assim, os cubanos cansaram de esperar e estão migrando de uma vez. A questão da fuga, se você comparar, por exemplo, o Brasil, hoje a situação melhorou muito. Mas, se nós pegarmos até 2002, o número de jovens que abandonavam o país para tentar sorte em outros países é enorme. Até hoje acontece, só que isso não é divulgado, né? Que quando a fuga, ninguém fala nada. Mas quando a fuga ocorre de um país socialista, aí o pessoal que diz, tá fugindo, tá vendo lá como é ruim? Mas e aqui? Você sabe quantos jovens tem brasileiros espalhados pelo mundo? Ele é sempre tentador, né? Porque numa república socialista como é Cuba, antes do socialismo, né? Cuba recebia apoio da União Soviética, havia interesses mútuos. E Cuba, se imagina, é uma ilha, né? Praticamente a única fonte de renda é o açúcar, sofre um bloqueio internacional, né? Isso desde 1961. Não é fácil, imagina se o Brasil hoje sofresse um bloqueio internacional. A nossa, praticamente, grande parte da nossa área, né, farmacêutica depende dos princípios ativos que são importados. Você imagina hoje um bloqueio internacional, nós teríamos um índice de mortalidade muito grande, porque até a indústria nacional conseguir produzir, né, determinados remédios leva muito tempo. Então o bloqueio internacional é realmente uma sanção muito pesada sobre um país pequeno como Cuba. Além disso, Cuba fica a 50 quilômetros de Miami, né? E aí as rádios lá, as rádios norte-americanas, elas transmitem, né? Inclusive muitos que fugiram de Cuba na época da Revolução foram para os Estados Unidos
E como os Estados Unidos tinham interesse numa contra-revolução, ele acolheu esses cubanos, né? Então hoje a população cubana que mora nos Estados Unidos, especialmente em Miami, é muito grande. E essa população recebeu uma série de regalias porque havia interesse sempre, né? Até por questão da própria Guerra Fria, né? Os Estados Unidos sempre incentivou que o pessoal fugisse. Inclusive as rádios, né, elas transmitem e conseguem alcançar a ilha de Cuba. E muitas pessoas sintonizam as rádios, né? Inclusive rádios cuja programação é em espanhol e é produzida lá em Miami. Então há todo o interesse, né, das organizações capitalistas, especialmente da CIA, que é a Central de Inteligência Americana, em derrubar o governo do Fidel Castro, né? Eu não sei, eu nunca conversei lá com um cubano para saber o que ele pensa, né? Pelas informações que a gente tem hoje, Cuba inclusive cede médicos, né, para atender os países do terceiro mundo, e lá as pessoas são atendidas em casa, quer dizer, o médico que ele visita, o médico é um trabalhador como qualquer outro, né? E tem um compromisso muito maior com a saúde. A educação também, lá não existe analfabeto, quer dizer, o problema de educação foi resolvido. O problema de saúde e de educação foi resolvido. As questões de bens materiais, você vê pela televisão, né, o carro lá de 1960 ainda. O que eu também, né, se essas informações são verdadeiras, eu não posso afirmar porque eu nunca estive em Cuba, mas aquilo que a gente lê assim, e as informações que nós temos é que o sistema de saúde de Cuba é o melhor do mundo. Eu não sei, eu acho que só indo lá mesmo, conversando com o povo, é que a gente teria uma visão, né? Que eu falo daqui, eu falo para alguma coisa que a gente lê, que ouve. Mas eu não sei, eu acho que indo lá mesmo é que você vai saber se a situação que eles vivem é uma situação confortável ou não.